Ok, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020. A gente estava acompanhando aí a entrevista coletiva do secretário de Saúde, Denis Borim, que fez aí alguns anúncios importantes a respeito da Covid. Deixa só eu passar a atualização que o secretário passou aqui. Então, até hoje, 6 de novembro, sexta-feira, foram confirmados 26.787 casos positivos de Covid-19 em São José do Rio Preto. Foram 94 novos casos desde ontem. E até o momento, 731 mortes acumuladas desde o início da pandemia, sendo 6 mortes registradas nas últimas 24 horas. Atualmente temos 213 pessoas moradoras de Rio Preto internadas com síndrome respiratória aguda grave, sendo 85 em UTI, 128 em enfermaria. Dessas 213 com síndrome respiratória, 101 são Covid, sendo 60 em UTI e 41 em enfermaria. O anúncio importante aí que o secretário fez no seu pronunciamento é que Rio Preto vai iniciar um inquérito sorológico de testagem em massa da população para poder ter uma real noção de quem já se infectou ou não, até para ter uma ideia aí da imunização, da chamada imunização do rebanho, né? Segundo o secretário, o Rio Preto recebeu 26 mil testes sorológicos do Instituto Butantan e esses testes vão atender, num primeiro momento, crianças e professores das escolas públicas, até para ter uma real noção da volta às aulas, do perigo ou não, idosos acamados, pacientes de setores de especialidade, né? Como ele citou aí, como o CAPS, e também universitários ligados à área de saúde. O secretário disse também que vai fazer testes aleatórios na população a partir deste sábado, dia 7, na Praça Rui Barbosa. Então, se alguém tiver interesse em saber se já teve Covid ou não, o ônibus da Secretaria de Saúde vai estar na Praça Rui Barbosa neste sábado e também no próximo sábado, dia 14. Tá aí, então, o secretário disse que isso é importante até para ter a real noção de quantas pessoas em Rio Preto já tiveram contato com o vírus. Sobre a queda de casos, né, o secretário apresentou gráficos aí que apontam uma queda substancial de casos. A última média móvel aí apresentada por ele é de 62 casos, média por dia na última semana, sendo que nós chegamos a ter uma média de 300 casos por dia no pico. O secretário aproveitou também para rebater informações que estão circulando aí de que a cidade vai entrar em lockdown após as eleições, o número de casos vai explodir. Ele diz que isso é uma mentira, palavras dele, né? Que os números não mentem, não fechamos, abre aspas para o doutor Denis, não fechamos, né, o lockdown, não instituímos o lockdown nem com 300 casos, não vai ser agora, não tem essa previsão, mentira, fake news. Aí, segundo ele, hoje, se fosse Rio Preto analisado dentro do Plano São Paulo, estaríamos na fase verde. A próxima análise é no dia 16, um dia depois da eleição. Vamos ver, então, vamos aguardar para que fase que Rio Preto vai, aí, que cor que Rio Preto vai. Segundo o secretário, os números de hoje colocariam Rio Preto na fase verde. Segundo ele, estamos com 39% de taxa de ocupação de UTI, lembrando que a gente chegou aí a mais de 95% no pico, né? A única preocupação manifestada pelo secretário foram as festas de fim de ano, que vão trazer um reflexo para o final de janeiro, começo de fevereiro. Então, ele pediu cuidado, é inevitável as pessoas se reunirem no final do ano, mas ele pediu cuidado, uso de máscara, evitar abraços, beijos, etc., porque o problema é cedo. Então, ele disse que está com muito medo desse fim de ano. Esse é o resumo aí do pronunciamento do secretário Denis, que você depois revê ao longo da nossa programação e também nos nossos canais nas redes sociais. Só acessar YouTube lá da TV Câmara, a gente tem uma playlist Coronavírus, todas as lives estão arquivadas lá, inclusive essa, daqui a pouquinho está lá, você já pode acessar e conferir de novo o que disse o secretário.
Em todo o mundo, olha só, são 48.829.000 infectados, com pelo menos 1.235.000 mortos. Estados Unidos na liderança e desde sempre, 9.698.000 contaminados, com 235.000 mortes. No Brasil, 5.590.000 infectados, infelizmente 161.500 mortes. Está aí os dados da Covid nesta sexta-feira, 6 de novembro. Falando em novembro, deixa só eu perguntar para o Israel aqui, temos o Dr. Fácio? Sim? Então vamos lá direto para o Dr. Fácio. Ontem a gente prometeu abordar esse tema aqui, ontem a gente não conseguiu, porque novembro é o mês da prevenção e conscientização do câncer de próstata, né? Doença que afeta aí os homens, principalmente depois dos 40, 50 anos, mas que precocemente diagnosticada tem cura, é facilmente, ou existe possibilidade grande de cura. Por isso a importância aí da prevenção, do exame, né, etc. Mas sobre isso, para explicar certinho para a gente tudo envolvendo aí o câncer de próstata, o Novembro Azul, a gente está aqui com o urologista, o doutor Fernando Fácio, que gentilmente atendeu o nosso convite, a quem eu agradeço demais aí pela gentileza. Doutor, muito obrigado. Vamos lá, queria que o senhor fizesse uma introdução da importância da prevenção, da conscientização e também aquele mito que existe aí em torno dos homens, né, de não fazer o exame do toque. Quero a palavra do senhor. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês uma condição extremamente importante da dívida que nós temos. Acho que o país tem uma dívida com os homens muito grande. Eu queria dizer que os homens eu acho que eles sempre foram muito vulneráveis, porque os homens, eles nunca tiveram grandes programas voltados para os homens. E o homem tinha a incumbência de trabalhar, de cuidar da família, zelar pela família, e muitas vezes não tinha o tempo hábil de poder cuidar da sua saúde. E isto, a gente sabe que doença é sinal de fragilidade, e o homem vulnerável, ele fica numa situação de risco. E quando a gente fala em câncer de próstata, eu gostaria de você, aproveitando a sua deixa, você estava falando da pandemia. Eu acho que a pandemia nos trouxe algumas coisas a serem refletidas. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia está apontando na sua avaliação num questionário feito que 55% dos homens deixaram de ir buscar atendimento médico durante o período de pandemia, que estaria cumprindo aquele período de todo ano ir ao médico. Veja você que metade da população que deveria fazer as suas consultas não atendeu a este requisito em virtude do cuidado, do medo, do pânico que criou esta pandemia em toda a nossa população. E isto, a gente chega hoje no Novembro Azul com a necessidade de resgatar, de acolher essa população. Então, nós sabemos que é a segunda causa de morte por câncer no mundo. E o câncer de próstata representa algo onde traz ao homem uma grande dificuldade de ter a liberdade, e hoje o serviço público é muito bom, atende com qualidade este homem, o serviço privado, os convênios, e isso facilitou. Mas ainda aquele estigma criou-se há muito tempo atrás, faz com que alguns homens não atendam a este chamado. O legal é que nós temos a nosso favor as mulheres. E é sabido hoje que os homens morrem no Brasil e no mundo 6 anos antes do que as mulheres. Isto, qual é o motivo? Parece que as mulheres são mais cuidadosas com a própria saúde, vão ao seu ginecologista todo ano, vão ao dentista todo ano, e não é o que a gente vê na população masculina.
Então, para mudar isso tudo, vale isso que a gente está fazendo aqui agora. Essa nossa contribuição, esse é o presente que a gente está dando aos homens em buscar a sua forma de cuidar-se. Mas você falou uma outra coisa muito interessante na sua primeira fala. O diagnóstico precoce leva a um grande sucesso em termos de cura. Eu não acho que vir ao urologista é fazer prevenção. Eu acho que prevenção é quando você vai ao dermato e o dermatologista fala, olha, não fique muito exposto ao sol, que o sol pode te dar câncer de pele. E você usa um filtro solar, então você está prevenindo contra o câncer de pele. Se você vai ao cardiologista, ele te orienta que você deve fazer atividade física, evitar gordura, ter um cuidado com a sua saúde e fazer uso de medicações, você está prevenindo contra doenças cardiovasculares. Vir ao urologista é fazer um diagnóstico precoce, porque a doença como câncer de próstata não tem até hoje conhecido nenhuma situação que a gente possa fazer uso que a gente evite ter câncer. Foi fake news quando se falava que comer tomate evitaria o câncer de próstata. Hoje os estudos comprovam cientificamente que não tem proteção. E nós sabemos muito bem que é inexorável envelhecermos. Então, veja, idade, a raça negra e a herança familiar são coisas que nós devemos estar apegados para que a gente possa instruir e, mais do que isso, quando os pacientes vierem ao urologista, devem ser acolhidos, orientados, tratados, porque isto é sinal de cura. Essa é a minha introdução. Muito bom, doutor. Deixa eu então complementar. Qual a idade correta, ideal de um homem fazer aí o seu primeiro exame ou ir ao seu urologista? Muito boa pergunta, porque é importante, como eu disse, quais são os fatores de risco. Raça negra, herança familiar, eu acho que é correto e os guidelines, as sociedades recomendam começar aos 45 anos de idade. Quando você não tem essas características, começar aos 50 anos de idade. Perfeito. Doutor, tem algum sintoma que o câncer de próstata ele manifesta? Ou quando ele manifesta é porque já está ali numa situação já, vamos dizer, irreversível? Por isso mesmo que é importante ir ao urologista com regularidade, porque o câncer de próstata não tem nenhum sintoma específico dele. A gente confunde sintomas da hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento natural da glândula prostática, que causa ao homem, com o aumento da idade, alguma dificuldade para urinar, levanta 2, 3 vezes à noite, o jato interrompido, tem a vontade maior de fazer xixi todas as horas, porque são sintomas do envelhecimento da próstata e da bexiga oriundos da idade, mas não são sintomas específicos do câncer de próstata. O câncer, então, não dá sintoma nenhum? Na fase inicial, nenhum sintoma. Infelizmente, quando este câncer já adquiriu situações onde já existe metástase, já existe disseminação da doença, atingindo ossos, órgãos-alvos, o paciente tem emagrecimento, mau estado geral, perda de peso, anemia. Só que isso já é uma fase tardia. A gente tem que preconizar este homem que ainda tem toda a chance de viver e viver bem. Ok. E como é o tratamento, doutor? É quimioterapia, radioterapia, cirurgia, um câncer de próstata detectado ali bem precocemente. Como é esse tratamento? Toda forma que você diagnostica de forma inicial, o paciente tem grande chance de se beneficiar com o tratamento cirúrgico. Hoje, atualmente, você extirpa, você tira toda a glândula prostática e o paciente, ele tem a retirada do tumor e tem um segmento com um exame de sangue muito solicitado,
todo mundo pede o PSA, que é o antígeno específico da próstata. Só que ele não é específico de câncer. Mas então, quando o paciente opera da próstata, que você remove a próstata desse paciente que tinha câncer de próstata, a partir daí o PSA tem que ficar em valores indetectáveis, quase zero. E com isto, o paciente tem critérios de que ele está curado. Se porventura, depois de um tratamento cirúrgico, ele não estiver curado, nós ainda temos a oportunidade de oferecer ao paciente, como forma curativa, a radioterapia, o bloqueio hormonal e a quimioterapia. Então, existem opções para dar vida e qualidade ainda a esse paciente. Muito bom, gente. Estou conversando com o urologista Dr. Fernando Fácio, estamos falando aí do Novembro Azul, o mês de conscientização, prevenção e combate ao câncer de próstata. Aproveitando, a gente sempre fala próstata, aproveitando a aula que o senhor está dando aqui para a gente, explica para a gente o que é a próstata, doutor, e para que ela serve no corpo humano. A próstata é uma glândula e não um órgão. Uma glândula semelhante à tireoide, semelhante ao pâncreas, semelhante aos testículos. Ela é uma glândula importante, só os homens têm, que ela produz fluidos que permitem fazer com que você tenha o caminho dos espermatozoides. No período que o homem ejacula, a próstata libera todo o fluido prostático que faz com que seja o caminho dos espermatozoides até a expulsão. Então, ela é uma glândula que tem por condição produzir fluidos que permite a vivência, a nutrição e o caminho para os espermatozoides. Muito bom. Por que o exame do toque é mais eficiente do que qualquer outro tipo de exame de sangue, não sei, exame de rádio, enfim, por que o toque é o mais indicado e é tão eficiente assim? Eu acho que a sua pergunta, ela realmente tem um caráter muito importante a ser explicado. Eu gosto de fazer com que os pacientes entendam que quando eles vão ao cardiologista, é importante que o exame físico que o cardiologista faz em você é auscultar o seu coração, aferir a sua pressão e com isso ele pode te melhorar as informações e diagnóstico. Vir ao urologista, você tem que fazer o toque na próstata, é um exame que não demora 8 segundos, o mesmo tempo que um peão fica em cima de um cavalo ou de um boi, é um exame rápido, que inclusive demonstra muito da masculinidade de quem faz e da segurança e fidelidade com querer tratar. E esta glândula prostática, o exame, ele te mostra a consistência da próstata. Por quê? A próstata, quando você faz o toque, o dedo te permite entender uma consistência borrachoide, o que é muito diferente de uma consistência endurecida como osso. Uma consistência endurecida como um nódulo, como osso duro, fala a favor de um nódulo prostático sugestivo de câncer. E um tecido fibroelástico fala a favor de hiperplasia prostática benigna. Os exames como o PSA, que eu citei há pouco, ele pode alterar com andar de bicicleta, andar a cavalo, atividade sexual, infecção urinária, infecção prostática. Então, ele não é específico porque aumenta este valor em virtude de outras doenças benignas e não como câncer. Muito bom. Doutor, o senhor meio já falou por cima, mas vamos reafirmar. Existe uma causa para o câncer de próstata, ou uma alimentação, ou como o senhor mesmo disse, andar de bicicleta, andar de cavalo? Existe alguma causa conhecida ou ela é só genética? E se há algo que se possa fazer de prevenção, alimentação, enfim, não sei, queria que o senhor falasse sobre isso. Infelizmente, não temos hoje, conhecidamente, uma causa externa
que leve a isto. Por exemplo, fumar aumenta o risco de câncer de bexiga. No tocante à próstata, nós não temos um meio externo que piore. Alguns estudos tentaram fazer um link, uma associação com gordura animal, mas ainda nós não temos isto finalizado com um conceito científico embasado na ciência. Mas nós sabemos, e aqui eu queria aproveitar o seu programa e dizer que alguns pacientes vêm porque hoje virou uma febre andar de bicicleta. E alguns vêm perguntar se andar de bicicleta tem algum problema com levar a câncer de próstata. A resposta é não. Não tem. Não tem. Verdade é que nos países asiáticos, Japão, China, todos esses países, as pessoas nascem andando de bicicleta e morrem andando de bicicleta. E a gente tem uma incidência de câncer de próstata muito pequena nesses países asiáticos. A concentração de câncer de próstata parece que ela é maior no mundo ocidental. Por isso que procuramos, todo o tempo a ciência procura uma causa disto. E talvez possa estar no consumo exagerado de gordura e proteína animal. Talvez, mas ainda não temos absolutamente nada comprovado. Por isso mesmo, reforço aqui, a visita ao urologista regularmente, todos os anos, faz com que você tenha diagnóstico precoce. Legal, então, para a gente terminar, reafirmar isso que o senhor falou, após uns 40, 45 anos, uma vez por ano é suficiente, e já deixo o espaço aí para o senhor encerrar, falar o que o senhor quiser, deixar o seu recado. Doutor Fernando Fácio. Eu agradeço muito a oportunidade, eu fico feliz de poder dividir com o seu público informações que vão, com certeza, tocá-los, mas tocá-los na essência de ter uma boa qualidade de vida e, mais do que isso, eu acho que a melhor campanha é aquela que a gente faz com a informação de prestando a informação ao outro. E quanto mais nós levarmos informações corretas ao nosso público, mais teremos pacientes saudáveis. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, gente. Está aí o doutor Fernando Fácio, urologista. Só lembrando, se você quiser rever essa entrevista, ela será reprisada logo mais às 9 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã, ao longo da nossa programação, e também, daqui a pouquinho, ela já está disponível no nosso canal no YouTube. Doutor Fernando Fácio, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, gente, é isso aí. Então, fica aí o registro, a importância desse exame aí, enfim, deixar o tabu de lado e vamos lá fazer. É melhor se prevenir do que remediar o que não tem remédio, né? Ainda falando em saúde, olha só um registro aqui da Secretaria de Saúde. A gente tem falado bastante aí da vacina contra a poliomielite em Rio Preto. A Prefeitura divulgou que a cobertura vacinal atualmente contra a polio está em 74,8%, sendo que a meta é vacinar 95% do público-alvo até o dia 13 de novembro. Esses 95% é a meta aí preconizada pelo Ministério da Saúde, que são de 95% das crianças de 1 a 5 anos, e até por isso a campanha foi prorrogada, então, até o dia 13 de novembro, próxima sexta-feira. Esse é importantíssimo aí, não deixe sua criança sem a vacina, principalmente a da polio. E, inclusive, fui até procurado por uma senhora dias atrás, estamos vendo de fazer uma entrevista aí com ela. Ela teve a paralisia infantil, ela tem até hoje as sequelas da paralisia, e ela fez um relato bem bacana aí, bacana sim, né?
que a mãe dela não dava a vacina a ela, tinha medo, temor, enfim, e ela acabou tendo pólio e contou a história de vida dela. É bem chocante, a gente está marcando com ela aí. Daqui nos próximos dias, a dona Diva vai dar um depoimento aqui para a gente. Outro registro, Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Rio Preto informa que a passagem de nível ali da rua Bernardino de Campos, na região central de Rio Preto, sobre a linha férrea, ali descendo o terminal rodoviário ali, vai ser completamente interditada neste domingo, dia 8, das 7 horas da manhã às 3 horas da tarde, interrupção necessária para a realização dos serviços de manutenção pela empresa Rumo à Malha Paulista. Então tá aí, ainda bem que é num domingão, menos mal. E a Prefeitura anunciou também, falando da saúde, a gente já falou aqui, mas é bom reafirmar, a Prefeitura anunciou nova organização no atendimento das unidades básicas de saúde, como o funcionamento da UBS Anchieta em novo endereço. Vamos conferir. A Unidade Básica de Saúde do Anchieta iniciou nesta semana os atendimentos para síndrome gripal leve. A unidade está em novo endereço. Saiu do prédio localizado na Avenida Filadélfio para a Avenida Maria da Silva Dora, número 555, onde funcionou a Unidade de Internação Básica Covid. O horário de funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 7 da noite. O município tem ainda outras 5 unidades respiratórias destinadas ao atendimento para síndromes respiratórias leves. A do Solo Sagrado, em funcionamento 24 horas, da Anchieta, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, e Caíque Cristo Rei, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite, sábados e domingos, das 7 da manhã até 1 hora da tarde. As unidades de saúde do Lealdade e Amizade, Santo Antônio e Estoril voltaram aos atendimentos de rotina. Mariana Daire para a TV Câmara. Bom, é isso aí, gente. E vamos lá, então. Vamos conferir agora a previsão do tempo e o Minuto Ambiental com o professor José Mário de Andrade. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Sexta-feira, 6 de novembro, sexto dia sem chuvas em São José do Rio Preto. Às 6 horas da manhã, temperatura de 19 graus, umidade relativa do ar de 55% e ventos do quadrante sudeste com velocidade de 9 km por hora, trazendo umidade aqui para a nossa região. A temperatura máxima deverá atingir em torno de 33 graus e à tarde a umidade relativa do ar poderá chegar a níveis inferiores a 30%, quando a Organização Mundial da Saúde recomenda um mínimo de 60%. O sol nasceu por volta das 5 horas e 30 minutos e deverá se pôr por volta das 18 horas e 30 minutos, perfazendo 13 horas de intensa radiação aqui na nossa cidade, no Noroeste Paulista. Nessa situação, aumenta muito a intensidade da radiação ultravioleta, radiação essa que é nociva à saúde das pessoas. Não há expectativa de chuvas para os próximos dias, as chuvas apenas voltarão entre segunda e terça-feira e há uma preocupação muito grande, uma vez que o Rio Preto, manancial de abastecimento público, está com a sua vazão muito reduzida e preocupa o abastecimento de 180 mil pessoas aqui na nossa cidade. As autoridades recomendam uma reidratação intensiva, evitar esforços pesados, esforços físicos pesados ao ar livre e não realizar queimadas de forma a diminuir, de forma a controlar a poluição do ar e assim a gente ter uma boa condição atmosférica para 2 milhões de pessoas que residem aqui no Noroeste Paulista. Bacana, gente. Tá aí, então, professor Zé Mário de Andrade, engenheiro sanitarista, nosso colaborador aqui,
para falar das questões ambientais. Obrigado, Zé Mário. E olha só, na terça-feira a gente vai ter a 39ª sessão ordinária de 2020 e a gente tem as informações aí com a jornalista Maria Estela Calças. Vamos conferir. Os vereadores de Rio Preto vão analisar 11 itens na 39ª sessão ordinária de 2020, que será realizada no dia 10 de novembro, começando pelo veto do prefeito ao projeto do vereador Jorge Menezes, que trata da isenção de juros e multas em razão da pandemia para pagamento do IPTU no mês de dezembro. Em seguida, estão na pauta 2 projetos de lei complementar de autoria do presidente da Casa, vereador Paulo Paulera. Um dispõe sobre a concessão de reparcelamento e moratória de dívidas e acordos realizados no âmbito do Programa de Parcelamento Incentivado do município, o PPI. E o outro permite o reparcelamento de débitos municipais objeto de parcelamentos anteriores rompidos por inadimplemento do solicitante. O presidente da Câmara é autor ainda de 2 projetos de lei que estão na pauta. O que declara de utilidade pública municipal a Associação Católica União Fraterna e o que permite o estacionamento de veículos exclusivamente das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde e das 7h30 da noite às 5 horas da manhã em todos os corredores destinados aos ônibus de transporte coletivo em Rio Preto. Dentre os outros 5 projetos de lei que estão na pauta, 2 são de autoria do vereador Renato Pupo. Um que inclui no calendário oficial do município o Dia do Educador Especial, a ser celebrado anualmente em 22 de agosto, e o outro que institui o Dia Municipal de Protetores, Tutores e Cuidadores Solidários de Animais, a ser comemorado anualmente no dia 4 de outubro. Os vereadores analisam ainda o projeto de lei de Celso Luiz de Oliveira Peixão, que dispõe sobre condições para abastecimento de tanques de combustíveis em Rio Preto, o de Fábio Marcondes, que institui a política municipal de sanitização em Rio Preto, para conter a transmissão de doenças infecto-contagiosas, e o de Zé da Academia, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção de Acidentes com Ciclistas, a ser realizado anualmente na semana do dia 20 de setembro. Encerrando a ordem do dia está o projeto de resolução do vereador Pedro Roberto Gomes, que acrescenta parágrafo ao regimento interno da Câmara, tornando facultativa a participação remota da tribuna livre em circunstâncias extraordinárias ou por motivos de força maior. A sessão tem início às 5 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2 em sinal digital e pela Rádio Educativa 106,7 FM. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá, então, gente, e olha só, deixa eu dar um registro importante aqui, porque a Prefeitura de Rio Preto apresentou hoje, nesta sexta-feira, à Câmara Municipal o novo plano diretor e outros 5 grandes projetos que regulamentam atividades, obras e posturas no município, né? Chegaram aqui à Câmara hoje o Código de Obras e os novos códigos de postura, desoneamento, o plano viário e parcelamento de solo. Essas propostas vão ser lidas aí na 39ª sessão ordinária e precisam passar por pelo menos 2 audiências públicas antes da votação em plenário. O plano diretor aí do município, né, era uma expectativa, há anos esse plano vem sendo construído. Ele prevê as diretrizes de crescimento e desenvolvimento da cidade pelos próximos 10 anos. O atual plano diretor é de 2006 e já estava 4 anos atrasado aí na sua atualização. A exigência de que toda cidade tenha os seus planos diretores, né, consta nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que ampliou e deu mais competências, atribuições aos municípios. A Constituição também estabelece as diretrizes que estados e municípios devem seguir nesses seus planos, né, de acordo, claro, com seus critérios e particularidades, para garantir o desenvolvimento das funções sociais da cidade, além da participação e controle social, proteção ao meio ambiente e patrimônio histórico e cultural.
esse projeto de lei complementar do novo plano diretor de Rio Preto tem 62 páginas e aborda quase tudo que é relativo ao município, né? Desde onde é o perímetro urbano da cidade, regras de desapropriação de imóveis, contribuição de melhoria, política rural, corredor ecológico, as áreas de preservação, as áreas de nascente, mananciais de abastecimento, gestão ambiental, habitação, mobilidade urbana, assistência social, entre outros grandes temas. E aí, junto com o plano diretor, chegou a nova lei de parcelamento de solo, que é aquela que regra como a cidade parcela o seu solo, né, principalmente para a abertura de novos bairros, loteamentos, condomínios, etc. O código de postura, que afeta a vida de todo mundo aí, né? O código de posturas é o que regra o funcionamento da cidade, desde o horário de abertura do comércio, enfim, o funcionamento de todos os estabelecimentos, shows, eventos, como devem ser os postes da cidade, as estruturas móveis, banca de jornal, o trânsito, o transporte, estacionamento público, enfim, é a regra de funcionamento da cidade e que garante também ao município, à prefeitura, o poder de polícia para fiscalizar o cumprimento dessas regras e, eventualmente, punir os infratores que não seguem essas regras. Esse novo projeto, ele compila dezenas, talvez centenas de leis e normas aprovadas aí pontualmente, em separado ao longo dos últimos anos aqui na Câmara e revoga também uma série de leis aí que ou estão obsoletas ou não tinham efeito prático, etc. O Código de Obras, que também chegou agora, é o que estabelece as regras para construções no município. Então, todas as obras, seja comercial, industrial, particular, residencial, tem que seguir o Código de Obras, né? Então, tem que estar tudo ali, seguir certinho, projeto, execução, manutenção, utilização, os equipamentos, como é a fiscalização, os procedimentos administrativos, desde a burocracia à prática, as obras têm que seguir isso. E além do plano de zoneamento e o plano viário, né? O plano de zoneamento é aquele que regulamenta o que pode funcionar em cada bairro, em cada região, e o nosso atual plano de zoneamento é de 1992, ainda na gestão do ex-prefeito Toninho Figueiredo, e ele estava bastante defasado, né? Então a gente tinha situações como o caso do bairro Nova Redentora, por exemplo, que no código, na lei de zoneamento é um bairro estritamente residencial, mas hoje não tem ninguém morando ali, é só comércio. Então é para adequar a cidade aos novos tempos aí, né? A modernidade, enfim, eu citei a Redentora porque essa já tinha sido alterada, mas tem vários casos aí da cidade, tem o Jardim Seixas, vários lugares que ao longo dos anos mudaram o seu perfil, mas a lei ainda não tinha sido adequada. Enfim, tá aí, então, 6 grandes projetos aí, chegaram hoje na Câmara, como eu disse, vão ser lidos na próxima terça-feira. Aí a presidência, o presidente Paulo Paulera vai convocar audiências públicas para debater esses projetos, ouvir a população, ouvir as entidades interessadas, para daí sim eles ficarem prontos para entrar em votação. É isso aí, gente. E assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta sexta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eduardo Farias, do controle mestre Renata Arantes, o GC do Thiago Zatti e o operador de áudio Israel Heleno de Castro. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite e ao longo da nossa programação. A gente volta na segunda-feira com mais informações para você e aproveitando sexta-feira aí que sextou, vamos de forró com Fala Mansa aí. Eu tô rindo à toa, vamos lá. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Uso esse tempo pra recomeçar. Doeu, agora não dói, não dói, não dói.
agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar.